irmãos e irmãs, que a paz e a graça estejam com todos vocês. Amém? Por bondade estejam sentadas. Iniciamos então o nosso segundo encontro, que tem por objetivo trabalhar os evangelhos, os 4 evangelhos e mais o livro de Atos dos Apóstolos, né? Os evangelhos sinóticos, depois vai explicar tudo isso para vocês. O Evangelho de João e, por último, então, o livro de Atos dos Apóstolos. Bom, então é uma alegria estar aqui com vocês, com a pastora, com o pastor, enfim, né? Todos vocês aqui, irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande, porque eu estou aqui fazendo o que eu amo, o que eu gosto. Semana passada eu estive ali no Guarabara e hoje estou aqui. Depois daqui eu vou dar uma palestra ainda para homens, uma outra igreja. Amanhã também eu dou uma palestra na escola dominical, mas isso a gente faz porque ama a obra de Deus e ama falar a respeito da palavra de Deus. É a nossa vocação, eu entendo assim, que é a minha vocação, e a gente tem que cumprir a vocação conforme Deus tem nos dado graça, sabedoria, conhecimento e, acima de tudo, a dependência dele. Amém? Então vamos só fazer uma breve recapitulação. Faz algum tempinho que a gente teve o nosso primeiro encontro. Eu acho assim importante a gente fazer uma breve recapitulação. No nosso primeiro encontro, na nossa última aula, eu fiz essa pergunta para vocês e vocês compartilharam, vocês participaram ativamente. Então, na aula passada, não sei se vocês se recordam, mas nós falamos assim, ó, o Antigo Testamento termina com Malaquias. Vocês se recordam disso? Então, o último livro do Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias. Bom, quando eu abro o Novo Testamento, eu abro no Evangelho de Mateus. Então, digamos, entre o início do Novo Testamento, que a gente pode ter como ponto de partida o nascimento de Jesus, e o último livro do Antigo Testamento, nós temos aí um período de 450, 470, quase 500 anos. Vocês se recordam disso? Amém. E aí nós falamos que esse período é um período muito importante e muito rico, porque esse período, de certa forma, contribui para o surgimento do Messias e para o surgimento, então, de um ambiente favorável para a propagação do Evangelho. Vocês se recordam que eu falei isso? Então, nesse período, nós falamos sobre a contribuição de vários povos, certo? Para que, de fato, o que Paulo escreveu se concretizasse, que diz respeito à plenitude dos tempos. Então, nós falamos assim, bem rapidinho, nós falamos então, quando termina o livro de Malaquias, o povo judeu está sob o domínio de um império da época muito poderoso, que era o Império Medo-Persa. Vocês se recordam disso? Império Medo-Persa. Inclusive foi no Império Medo-Persa, se vocês lerem Esdras, Neemias, enfim, vocês vão descobrir que foi por ocasião desse império que houve a permissão para que os judeus voltassem para sua terra, porque eles estavam exilados, eles foram levados para o exílio, para o cativeiro babilônico. O Império Babilônico cai, surge o Império Medo-Persa, e há uma permissão daquele império para que os judeus voltem para Jerusalém, para a reconstrução dos muros e para a reconstrução do templo. Vocês já aprenderam isso quando vocês ouviram sobre Neemias, sobre Esdras, enfim, de algum modo vocês já ouviram falar a respeito disso. Então, quando termina o Antigo Testamento, quem governa é o Império Medo-Persa. Depois nós falamos, que daí já não é coberto mais pela Bíblia. Aí entra naquele período interbíblico, onde não há nenhum texto bíblico que está na sua Bíblia. Então você não vai encontrar o Império Grego lá, porque o último livro é Malaquias, e o império que domina até Malaquias é o Império Medo-Persa. Mas depois do Império Medo-Persa, nesses quase 500 anos de abismo entre o Antigo e o Novo, surge então o Império Grego. Vocês se recordam disso? E aí nós falamos que o Império Grego foi muito importante.
Vocês se recordam da importância do Império Grego? Qual foi a contribuição dos gregos? Quantos se recordam? Anotaram aí? Isso aí também está na apostila, tá? Deixa eu abrir a minha apostila aqui no meu tablet, daí eu vou orientando vocês também. Não, tudo bem. É que caiu aqui a minha capinha. Deixa eu ver aqui, qual a página que está. E daí a gente acompanha aqui. Ok. Muito bem, ok? Então vamos lá, se vocês quiserem acompanhar, só para a gente acompanhar na apostila, até para usar a apostila, para vocês valorizarem um pouquinho a apostila, né? Então está lá na página, vamos lá para os gregos, Sociedade Greco-Romana está lá na página de número 8, ok? Lá na página de número 8. A Sociedade Greco-Romana. Então, recapitulando, qual teria sido então a contribuição do Império Grego? Bom, lembra que eu falei para vocês que o Império Grego dominou não somente no aspecto bélico, não somente no aspecto político-econômico, mas eles tiveram uma dominação muito importante, que foi a dominação cultural, a dominação, né, do modo de se pensar. E eu falei no primeiro encontro que eles introduziram já naquela época, o Império Grego remunerava, olha só, presta atenção, olha, né, o Império Grego remunerava professores para ensinar o grego, para ensinar a língua grega, o idioma grego. Vocês se recordam disso? Qual a contribuição disso? Aí eu falei para vocês lá no nosso primeiro encontro, todo o Novo Testamento foi escrito em que língua? Grego. Portanto, contribuição dos gregos. Então, além da língua, ou seja, a Bíblia foi... Então, qual é a língua bíblica do Novo Testamento? Grego. Contribuição dos gregos que governaram nesse período de 336 a 167 a.C. Além do idioma grego, os gregos contribuíram, lembra que eu falei da filosofia do questionamento, né? Dos gregos que, justamente da influência grega, que vem toda essa questão filosófica de questionar, né, de perguntar, de levantar os questionamentos. Por que é assim? Por que não é de outro jeito? Por que é dessa forma? Enfim, toda essa forma também, né, de pensar, esse questionamento grego, também contribuiu para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento encontra esse ambiente questionador. Eu ainda usei para vocês, dei o exemplo de Paulo em Atenas, conforme em Atos capítulo 17. Vocês anotaram isso? Paulo, quando vai para Atenas, Paulo vai para um ambiente dominado pela cultura grega. E aí Paulo, então, ele usa a estrutura de pensamento, a retórica grega, para transmitir o Evangelho. Isso aconteceu no período chamado interbíblico, ok? Depois eu falei para vocês a respeito do período Macabeus, que houve um momento em que os judeus eles tiveram autonomia política por um período de aproximadamente 100 anos, e depois eu falei para vocês a respeito do Império Romano. Então assim, olha, só para a gente fechar a questão a título de recapitulação. Quando você termina o Antigo Testamento, quem é que domina? Está lá em cima, o Império Medo-Persa, correto? Quando você abre o Novo Testamento, quem é que está dominando? Os gregos. Não, os romanos. Os últimos aqui, ó. Império Romano. Lembra que eu falei para vocês? Império Romano. Tá? O Império Grego participou desse período entre o Antigo e o Novo. Mas você tem aqui, ó, primeiro, né, o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois a autonomia política do período dos Macabeus, por fim, o Império Romano. Então, em 63 a.C., o Império Romano domina aquela região da Palestina, e a partir daquele momento, então, o Império Romano é senhor do mundo. Né? Isso vocês aprenderam lá no ensino médio. O Império Romano, só para vocês terem uma ideia, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele só caiu em 476 depois de Cristo. Ou seja, quase 500 anos depois. Ok? Tá? Então, todo o Novo Testamento surgiu... o nascimento de Jesus, o ministério público de Jesus,
né, a propagação do Evangelho por intermédio dos seus discípulos, enfim, o cânon do Novo Testamento, inclusive o Novo Testamento, tudo isso surgiu no Império Romano. Está claro isso para vocês? Tá? Então, essas informações. Aí vocês podem estar perguntando, mas professor, por que isso é importante? Porque em algum momento você vai se deparar com uma leitura do Novo Testamento, onde essas informações serão relevantes. É bom saber. Por exemplo, quando você abre ali, né, em Mateus, você percebe que Herodes é o rei. Mas é um rei assim, é um rei títere, né? Ele é manipulado pelo Império Romano. Na verdade, ele é um rei que foi deixado lá, mas quem manda mesmo no negócio é o Império Romano. Ok? Então, em algum momento, do ponto de vista histórico, vocês vão ter que lidar com essas informações para vocês entenderem bem o Novo Testamento. E eu não sei se vocês se recordam, mas a proposta, né, que nós colocamos lá no início é enriquecer a leitura de vocês em relação ao Novo Testamento. Vocês se recordam disso? Então vocês precisam, eu preciso resgatar o gosto pela leitura do Novo Testamento, da Bíblia e tal. Essas informações contribuirão para esse enriquecimento. Então isso nós aprendemos na primeira aula. Agora a gente precisa avançar um pouco mais, né? Bom, e aí nós falamos também, deixa eu só voltar um pouquinho, da questão dos judeus. Quais teriam sido, melhor dizendo, as contribuições dos judeus? Então nós falamos da contribuição dos romanos. Os romanos, não sei se vocês se recordam, mas abriram novas estradas, né, policiaram os mares, permitiram então uma certa tranquilidade para que um evangelho fosse levado. Né, o que nós discutimos na primeira aula, a Pax Romana, né, o pessoal mais novo aprendeu isso lá no ensino médio, a Pax Romana. O que é a Pax Romana? É que sob a égide do Império Romano, sobre a força e a truculência do Império Romano, ninguém ousava se levantar contra esse império poderosíssimo. Isso deu tranquilidade, deu paz naquele mundo, isso favoreceu a propagação do Evangelho. Por isso que quando você percebe assim, Paulo anunciando o Evangelho e tal, Paulo não encontra nenhum tipo de conflito, Paulo não encontra nenhuma guerra, porque tudo estava pacificado sob a égide do Império Romano. Não é que o mundo era perfeito, mas é que ninguém tinha coragem de confrontar o Império Romano. Isso deu estabilidade política, econômica, etc, etc. E aí nós falamos também da contribuição dos judeus. Aí nós falamos que, né, os judeus nesse período abandonaram a idolatria, tanto que você não vai encontrar mais o problema da idolatria no Novo Testamento. Jesus critica muito os judeus, inclusive a liderança judaica, mas não os critica por conta da idolatria. O problema agora é outro, mas lá no Antigo Testamento o problema era a idolatria. Então eles aprenderam a lição em todo esse período chamado período interbíblico, onde eles sofreram muito. E aí eles entenderam, bom, nós somos um povo que tem um só Deus, ponto. Tudo isso aconteceu nesse período que nós estamos estudando, o período interbíblico. Uma outra contribuição dos judeus teria sido a moral judaica. Até hoje, a tua moral, que é uma moral cristã, mas é herdada do mundo judaico. Por isso que os pensadores falam que o mundo ocidental é uma construção do judaico-cristianismo. Tem duas religiões que fundamentam a moral ocidental, a ética ocidental, que é a tradição judaica e a tradição cristã. Ok? Está claro isso para vocês? Então isso foi, de certa forma, uma grande contribuição por parte dos judeus. E uma outra contribuição também dos judeus para a vinda do Messias, a expectativa em relação ao Messias. Eles estavam aguardando ansiosamente a vinda do Messias. O problema é que eles estavam tão embriagados com o aspecto religioso, ritualístico, né, legalista, que eles não conseguiram, quando veio o Messias, eles não conseguiram compreender que era o Messias. Por isso que eu costumo dizer assim, igreja, eu até acho que eu disse isso no primeiro encontro, né, muito bom religião. Eu sou apaixonado por igreja, essas coisas todas. Eu, se eu pudesse, estaria na igreja todos os dias, porque eu gosto de igreja, né? E eu acho que você deveria gostar de igreja também, porque a igreja é um ambiente muito legal, você aprende muito, né? É uma coisa muito boa. Só que assim, cuidado para que a religião não tome conta de tal forma que embote a tua mente e distancie o teu coração daquilo que é elementar. Porque a gente tem uma tendência de transformar a religião numa proteção para viver o cristianismo autêntico.
Imagina que aqueles religiosos eram gente religiosa, gente legalista, gente ritualista, que frequentava o culto, que cumpria com as suas obrigações, mas perderam a capacidade espiritual de enxergar o óbvio. Então, religião é muito bom, mas cuidado para que a religião não faça você perder a qualidade de perceber o óbvio. Vou só citar um exemplo rapidinho. Se a religião está te impedindo de ter um bom relacionamento familiar, tem problema nesse tipo de religião. Por exemplo, é muito comum uma pessoa se converter e dizer: agora eu me converti, agora eu não quero mais nem saber mais dos meus familiares, porque esse pessoal é mundano, porque esse pessoal não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com Jesus, e eu sou agora um filho de Deus, uma filha de Deus, e eu não me misturo mais com essa gentalha, para usar o termo do teólogo Chaves, né? Eu não me relaciono, não é o Chaves que diz, é o outro, é o Kiko, né? Essa gentalha, eu não quero mais saber. Meu irmão, essa religião está te trazendo coisas desagradáveis diante de Deus. Mateus 5 e 7, Mateus capítulo 5, do 5 até o 7, Sermão do Monte, capítulo 5, você precisa ser sal da terra e luz do mundo. Agora que você tem que ir lá. Antes você ia lá de vez em quando, agora eu faço questão. Porque esse pessoal precisa ver o que Jesus fez na minha vida. Porque ao ver o que Jesus fez na minha vida, certamente eles serão impactados por isso. Agora, quando a religião exclui, quando a religião leva à arrogância, à prepotência, tem gente religiosa, que é tão religiosa, que é tão santo, que o camarada ele anda assim, sabe? Altivo. A religião está fazendo mal. Eu até digo lá na minha igreja: se tem uma coisa que eu não tolero, mas sob hipótese alguma, é santarrão. Esses dias veio um lá bater de frente comigo, até hoje ele está meio torto, porque eu dei uns 3 nocautes nele, que quando ele me vê, ele vai embora. Eu falei: cara, vai embora mesmo, porque assim, santarrão eu não quero no meu convívio, porque a religião embotou, né, o relacionamento, essa coisa boa, essa coisa agradável. Então, assim, os judeus, imagina, legalista, ritualista, cumpria suas obrigações religiosas, mas quando veio o Messias, não tinha sensibilidade. Ou seja, a religião embotou, a religião cegou a capacidade de enxergar a revelação de Deus por excelência na pessoa de Jesus o Cristo. Então, eles tinham muita expectativa messiânica, mas quando veio o Messias, o que eles fazem com o Messias? Penduram o Messias, crucificam o Messias. Então, contribuição dos judeus, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aí então, né, para fechar, né, os gregos, a cosmovisão grega, a infraestrutura romana, a política da Pax Romana, todas essas informações, de certa forma, contribuem para a nossa compreensão do Novo Testamento. Agora vamos entrar nos evangelhos propriamente dito. Né? Até agora a gente estava falando de algo que está no entorno dos evangelhos, que antecede os evangelhos. Agora então vamos avançar um pouquinho mais. Deixa eu só trazer para vocês uma cronologia imaginária. Vamos pensar numa reta. Né? Então nós temos lá o Império Medo-Persa, o final do Antigo Testamento, certo? Depois, um pouco mais adiante, nós temos o Império Grego, como está aqui, né? Essa linha aqui, tá? Então depois nós temos o Império Grego, depois nós temos o Império dos Macabeus, depois nós temos o Império Romano, 63 a.C., e aí lá por o ano 5 a.C. nasceu Jesus. Peraí, professor, agora você está fazendo um nó na minha cabeça. 5 a.C. Jesus nasceu, é porque houve um erro no calendário ocidental. Do século XII até o século XVI houve um desenvolvimento do calendário ocidental e houve um erro. Por isso que Jesus nasceu no ano 0. Jesus nasceu de 3 a 5 anos antes da nossa era cristã. Então lá por 3 ou 5 anos antes de Cristo, Jesus nasceu. Né? E a gente sabe muito pouco da vida de Jesus, né? A não ser que ele nasceu, algumas informações, mas quase nada da juventude de Jesus, praticamente nada. Até que então os evangelhos apresentam o ministério público de Jesus. O ministério público de Jesus aconteceu entre o ano 27, entre o ano 28, mais ou menos. E ele realizou o seu ministério público por um período de 3 anos. E aí então Jesus foi preso, julgado, condenado e morto em aproximadamente o ano 30.
Ok? Então, no ano 30 da era cristã, Jesus foi preso, julgado, condenado e morto. Depois do ano 30, então começa um movimento dos seguidores de Jesus. Ainda não é cristianismo, ainda não é igreja, né? Depois você pode ler, um pouco mais à frente nós vamos estudar sobre isso, no livro de Atos dos Apóstolos. Depois da morte de Jesus, ressurreição e tal, sobraram 120 pessoas reunidas no cenáculo. Vocês se recordam disso? 120 pessoas, até que eles foram revestidos de poder, etc, etc. De 120 pessoas começa um movimento. E aí depois nós vamos estudar esse movimento, mas para sintetizar, então Jesus morre no ano 30 morre e ressuscita no ano 30. Entre o ano 50 surge, ou seja, 20 anos depois, surge provavelmente o primeiro livro, o primeiro texto do Novo Testamento, que é a primeira epístola aos Tessalonicenses. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, só para vocês entenderem, do ano 30, da morte e ressurreição de Jesus, até o primeiro texto do Novo Testamento, nós temos um espaço de quantos anos? 20 anos. Está claro isso para vocês? Então, 20 anos depois da morte de Jesus, surge o primeiro texto, que vai depois entrar no que nós chamamos de Novo Testamento. Só que agora nós vamos estudar, não vamos estudar as epístolas, nós vamos estudar os evangelhos. E aí vocês podem estar perguntando assim, mas professor, quando os evangelhos foram escritos? Depois das epístolas de Paulo. Então assim, entre 50 e 60, 65, surgiram as epístolas paulinas, que são os escritos mais antigos do Novo Testamento. Na década de 60, próximo da década de 70, surge o primeiro evangelho, chamado Evangelho de Marcos. Depois, na década de 70, surge Mateus e Lucas. E na década de 90, surge o Evangelho de João. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para dizer para vocês que as cartas de Paulo são mais antigas que os evangelhos. Tá? Então, o que eu preciso saber? Porque é uma pergunta assim, básica, né? Mas professor, me diga uma coisa. Antes de surgir os evangelhos, como é que a vida, como é que as ações, como os ensinamentos de Jesus, de certa forma, como esses ensinamentos e essas ações estavam presentes na igreja? Aí que vem o slide, esse slide, que apresenta assim uma lógica para vocês entenderem. Então vamos lá. Primeiramente, as informações a respeito de Jesus, tanto os seus ensinamentos quanto as suas ações, circulavam de forma oral. Está claro isso para vocês? Até porque, gente, presta atenção. Essa sociedade de Jesus é uma sociedade oral, não é uma sociedade da escrita. Ok? Sociedade de escrita começa a surgir no século XVI. Ou seja, 1500 anos depois de Jesus, que começa a surgir a imprensa, e aí a escrita, né, toma proporções que vai desembocar no que nós conhecemos hoje. Hoje nós vivemos uma sociedade da escrita. Até estamos superando essa sociedade da escrita. Né? Hoje, por exemplo, você quase não escreve mais no WhatsApp, você manda áudio, né? Os nossos filhos têm que cuidar, por isso você tem que escrever. Porque quando você olha eles se comunicando no WhatsApp, eu sou da época do ICQ ainda, eu sou das antigas, né? Mas você vê os agonizados escrevendo, você vai falar assim, meu Deus, isso aqui é outro idioma, isso aqui é um dialeto. Você olha assim e fala assim, eu não entendo nada. Porque nós já estamos num momento da história de superação da escrita. Consegue perceber? Mas na época de Jesus não havia nem muito escrita. Embora havia escrita. Mas eu digo que não era uma coisa de domínio social, de domínio amplo. Então era uma sociedade muito da oralidade. Né? Ou seja, se transmitia as questões por intermédio, né, de um contar para o outro. Eu ainda peguei uma épocazinha, por exemplo, meu pai era caminhoneiro, né? 30 dias longe de casa. 30 dias.
E minha mãe que dava conta de tudo. Aí de repente, depois de 30 dias, 35 dias, chegava meu pai. Nossa, pra gente era assim, era um momento assim, meu Deus, o pai chegou. Geralmente ele chegava assim à noite e tal. A gente virava à noite, só assim, nem piscava, não dava sono, porque a gente queria ouvir todas as histórias, todas as narrativas do meu pai na viagem. A gente sabe que motorista de caminhão tem muitas histórias, né? Aí meu pai já passava na pizzaria, comprava pizza, trazia Coca-Cola, né? Porque só tinha Coca-Cola de litrão ainda, aquele litro de vidro, trazia Coca-Cola e a gente ficava comendo pizza, tomando Coca-Cola e ouvindo então as aventuras do meu pai. Chegava a brilhar os olhos assim, meu pai contar cada coisa assim, porque eu peguei muito dessa coisa ainda da tradição oral, né? Ou seja, dessa coisa de contar, de recontar as histórias, enfim, né? A gente, quem é mais das antigas assim, pegou muito disso. Então, na época de Jesus, o que se tem é a tradição oral. No primeiro momento é a tradição oral. Então, Paulo, quando você lê as epístolas de Paulo, que são os escritos mais antigos, Paulo faz uso dessa tradição oral. Em 1 Coríntios 15, do capítulo 1 ao 3, você percebe claramente isso. Né? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, né? E Jesus depois então apareceu para Pedro e tal, para os 12 apóstolos, depois para mais 500 irmãos. Tudo isso que ele está dizendo é da tradição oral. Chega até em algum momento, Paulo diz assim, olha, digo eu, não o Senhor. Por que ele diz, digo eu e não o Senhor? É porque não chegou até ele, por intermédio da tradição oral, uma palavra de Jesus para resolver determinados assuntos na igreja. Então, peraí, primeiro o que vale é a palavra de Jesus. Vamos consultar aqui na tradição oral, né? O que Jesus disse a respeito? Ó, Paulo, infelizmente, pelo que a gente está vendo aqui, não há nenhuma palavra de Jesus específica para essa situação. Aí Paulo coça a cabeça e diz assim, ô Espírito Santo, me ajuda agora. Aí ele vai dizer assim, ó, digo eu, não o Senhor. Ou seja, não havia uma palavra de Jesus para aquela situação, mas ele, na autoridade de apóstolo, ele então diz alguma coisa que ele precisa instruir a igreja. Então, antes dos evangelhos, onde eu quero chegar? Que antes dos evangelhos, que você tem na tua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, antes desse evangelho escrito, que chegou até você bonitinho, redondinho, legalzinho, antes disso, o que havia era tradição oral. Era o evangelho, mas o evangelho contado um para o outro. Então, isso precisa ficar claro, tá? E, paralelamente a essa tradição oral, começa a surgir também uma tradição escrita, mas muito tímida, porque, como eu disse, não era uma sociedade da escrita. Só para vocês terem uma ideia, não sei se eu falei isso na primeira aula, mas eu posso repetir também, só para vocês terem uma ideia, naquela época escrever era muito caro. Muito caro. Imagina que o papel vinha do Egito, era importado, é como você trazer uma coisa de fora. Imagina, você precisa comprar, é negócio importado, era o Egito que fabrica papel. Quer dizer, não é o papel que você tem não, tá? Pelo amor de Deus, nem compare com isso. Mas eram canas de papiro, né? Que é uma caninha que surgia nas margens do rio Nilo, e aquilo eles amassavam, e eles faziam todo um processo ali e tal, e faziam uma folha muito rústica. Isso que você tem, papel de embrulhar pão, essas coisas, é muito moderno para aquilo que era o papel da época do Egito. Então tem que importar esse papel que é caro, a tinta para escrever, que você tem a tua caneta Bic aí, tudo confortável e tal, a tinta era caro, a pena para escrever também era caríssima, e sem contar que a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, porque não havia como hoje, né, essa obrigatoriedade de colocar as crianças, né, no ensino, na pré-escola, depois no ensino básico, depois no ensino médio, depois na universidade, não tinha isso. A maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. O judaísmo é um pouco mais concentrado nisso, porque era voltado para a leitura da Torá. Então o indivíduo fala, não, você tem que aprender. Então mudava um pouquinho, mas a maioria dos judeus também, o pessoal mais pobre não conhecia. Então o que eu estou querendo dizer? Não se tinha acesso nem ao Antigo Testamento, porque era só coisa que estava na sinagoga, e essas informações de Jesus surgem então timidamente, mas muito timidamente, por intermédio de uma tradição escrita pequena, que depois vai tomando forma. E aí você tem uma tradição um pouco mais robusta, uma tradição escrita mais robusta. Então você tem tradição oral, você tem uma tradição escrita, e aí você tem uma tradição redacional. O que significa tradição redacional? Bom, aí é o seguinte, perceba o seguinte,
Em algum momento, a igreja se dá conta, né, a igreja cristã, se dá conta, a igreja, quando eu falo igreja também, vocês não podem pensar numa igreja como essa, bonita, ar-condicionado. Não é igreja assim. É igreja no sentido de algumas pessoas, numa determinada cidade, se reúnem em casas, porque não pode nem ter tempo. Imagina, o cristianismo é perseguido. Se você coloca um tempo desse, todo mundo vai saber, ó, lá está um tempo cristão, vão matar aquele pessoal lá, então não podia. Então, quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de reuniões em casas, nas catacumbas. O que eram as catacumbas? Cemitérios subterrâneos. Então, para não chamar a atenção, os cristãos, antes da alva do dia, geralmente no domingo, no primeiro dia da semana, eles entravam no cemitério baixo, subterrâneo, as catacumbas, e ali eles realizavam o seu culto a Cristo, para não chamar a atenção, porque senão colocavam em risco a vida. Estão acompanhando? Então, quando eu falo de igreja, eu estou falando disso, tá? De igreja nesses moldes, né? Então, em dado momento, essa igreja, nesses moldes, percebe o seguinte: mas espera aí, Mateus está indo embora. O Pedro já foi martirizado, porque Pedro foi martirizado na década de 60. O fulano de tal já foi morto. Pessoal, nós estamos perdendo a conexão com aqueles que foram testemunhas oculares. Percebe a dinâmica? Há outros fatores, mas esse é um dos fatores mais agravantes. Nós estamos perdendo o contato, porque aqueles que foram testemunhas oculares, é o que o historiador faz hoje, né? Por exemplo, o historiador, né, a gente sempre está assim, olha, quando dá para fazer uma entrevista com alguém, por exemplo, daqui de Joinville, que participou da Segunda Guerra Mundial, vai lá o historiador, não, eu quero ouvir, aí bota um gravadorzinho, como é que foi a experiência do soldado? Eu fui como soldado da FAB, né, e tal, e ele conta as aventuras dele, o historiador está lá com o gravadorzinho. Inclusive, Joinville é um centro de excelência em história oral. Você vai na Univille, tem um departamento todo de memórias gravadas de pessoas antigas que já não estão mais entre a gente, mas que quando estava, deu o seu testemunho e esse testemunho foi arquivado. Consegue compreender? Então é nesse momento, né, aí por volta da década de 60, 70, é que começa um movimento para se escrever então o que nós conhecemos como evangelhos. E aí você tem a tradição redacional. O que é a tradição redacional? Presta atenção como surge o evangelho. Vamos pegar o caso de Mateus, que é o evangelho que vamos estudar hoje. Veja bem, o evangelho de Mateus, quando ele foi produzido a partir de uma realidade concreta de uma igreja. Então vamos fazer de conta que isso aqui seria a igreja de Mateus. Numa certa cidade, tem uma igreja, né, esse grupo aqui de pessoas. Esse grupo está inserido numa cidade, provavelmente na região da Síria, está lá na região da Síria, provavelmente em Antioquia. E aí então, né, o autor do evangelho de Mateus, que segundo a tradição teria sido o apóstolo Mateus, começa a ensinar essa igreja. Ensinar a catequese. Ah, professor, mas catequese é um termo católico, a gente não usa. Não, a catequese é um termo grego que significa ensino. Isso não é coisa, a igreja católica não é dona desse termo, tá? Catequese no grego significa ensino. Então, o Mateus, né, ele vai ensinar a igreja com 3 propósitos específicos. Apologética. O que é apologética? A defesa da fé. Vai ensinar a comunidade para a missão, para o envio do evangelho, e vai ensinar também a comunidade, então, catequese, missão, e também vai ensinar de prática cristã, no sentido pastoral do termo. Como é que o crente deve agir no mundo, principalmente no mundo hostil ao cristianismo. Então Mateus está ensinando a comunidade, e aí ele ensina a comunidade por intermédio dos ensinamentos de Jesus e das ações de Jesus. E ao ensinar a comunidade, então ele vê a oportunidade para escrever o seu evangelho. Só que ele faz como um teólogo, daí o nome tradição redacional. Em que sentido? Presta atenção para vocês entenderem, porque isso é muito importante. O evangelho de Mateus, por exemplo. O Mateus, ele vai recolher, que ó, tudo isso está sendo passado, tradição oral e tradição escrita.
O Mateus, ele vai recolher na tradição aquilo que diz respeito, aquilo que responde às demandas próprias da sua igreja. Por isso que quando você lê o Evangelho, gente, isso é muito importante, porque assim, ó, eu quando descobri isso, assim, a minha leitura do Evangelho foi outra. Quando eu leio o Evangelho, por exemplo, eu estou lendo o Evangelho de Mateus, eu não estou apenas conhecendo a vida de Jesus, mas eu também estou conhecendo a vida da igreja de Mateus. Porque cada escolha, cada narrativa tem uma intencionalidade teológica. Por isso, assim, ó, vou dar só um insight para você, depois a gente pode retomar esse assunto. Ó. Por isso que o Evangelho de Mateus tem uma genealogia. Quando se abre o Evangelho de Mateus, está dito assim, ó, filho de Davi, Jesus, ou Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Primeira linha. Aí você pergunta assim, mas por que Mateus, só Mateus faz isso? Aí depois disso, então, ele apresenta toda a genealogia de Jesus. Por que ele faz isso e os outros não fazem? Já pararam para pensar nisso? Por que Marcos não faz isso? Por que Lucas não faz isso? Por que Lucas não começa com essa mesma frase? Por que Marcos não começa com essa mesma frase? Porque o Mateus tinha uma intencionalidade com essa frase. Porque o que ele está escrevendo para uma igreja que precisa ouvir isso. Provavelmente uma comunidade formada na sua maioria por judeus que se converteram a Cristo. E é muito importante para esses judeus, né? É muito importante conhecerem e se apropriarem do fato de que Jesus de Nazaré, o homem Jesus, era de fato o Messias. E o que garante o caráter de messianidade de Jesus? É que Jesus é o cumprimento de dois pactos do Antigo Testamento, que é o pacto davídico e o pacto abraâmico. São os dois sustentáculos históricos teológicos do Antigo Testamento a respeito do Messias. Então há uma intencionalidade. Então o que escreve, no caso aqui Mateus, ele não é um mero compilador de dados, porque era essa a ideia que se tinha do autor. Não, o autor só organizou. Não, ele não só organizou, ele foi um teólogo. Teólogo em que sentido? Ele é o pastor dessa igreja, e eu preciso orientar essa igreja a partir das demandas próprias da minha igreja. Então eu preciso recolher na tradição, porque há muito material a respeito de Jesus, eu não posso pegar todo esse material, então eu tenho que pegar aquilo que é relevante para a minha igreja. Por isso que você tem 4 evangelhos, que alguém pode dizer assim, mas por que 4? Podia ser só um? Não, tem 4 porque tem 4 perspectivas de igreja. E aí em cada evangelho você vai encontrar uma singularidade. Vamos pegar o evangelho de Lucas. Se você abrir no capítulo 15 do evangelho de Lucas, você vai encontrar, por exemplo, a palavra do filho pródigo. Procura se você encontra a palavra do filho pródigo em Mateus e Marcos. Em João, não encontra. O que significa isso? Significa que Lucas, no processo dele de acolhimento da tradição para atender as demandas da sua igreja, ele percebeu, poxa vida, mas chega essa parábola aqui, olha como essa parábola fala a minha igreja, a minha comunidade. E aí ele escreve então a parábola do filho pródigo. A propósito, no capítulo 15 tem 3 parábolas que são exclusivas de Lucas, que é a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Consegue compreender isso? Então, cada autor possui uma intencionalidade teológica. Cada um acessa a tradição de Jesus, os seus ensinamentos e as suas ações, a partir das necessidades próprias da sua igreja. Vamos pegar o caso aqui, né, dos nossos pastores. Provavelmente a pastora labora, né, com todo cuidado, com todo esmero, né? Qual é o culto de ensino aqui, pastora? Terça-feira? Então, terça-feira a pastora vai. Aí a pastora diz, Senhor, me ajuda, me orienta na escolha de uma palavra, me orienta, Senhor, né? Poxa, o que a minha igreja precisa ouvir? E ela vai lá e busca uma oração. Não é só oração, mas, né, é um momento importante. A oração para você né, para que a pastora possa, né, o pastor possa ter essa sintonia com a igreja. Família inteligente, ó, legal. E aí a partir disso, a partir dessa, poxa, minha oração, tá? Fala, poxa vida, o Espírito Santo está me dizendo que a igreja precisa ouvir a respeito disso. Aí a partir disso ela vai lá,
5, 6 livros, Bíblia e tal, e aí ela vai montar um sermão. E aí então ela vai montar a partir da necessidade dessa igreja. E não de outra igreja, porque ela pastoreia essa igreja e não outra igreja. Então o que ela está pregando é justamente para atender as demandas próprias dessa igreja. Então cada escritor do Evangelho escolhe as narrativas para atender as demandas próprias da sua igreja. Tudo isso que eu estou falando para vocês está num texto bíblico que eu gostaria de ler com vocês. Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Então assim, risquem, grifem esse texto, porque esse texto, então, o texto que nós vamos ler agora, retrata literalmente, nitidamente, esse estágio da tradição oral, tradição escrita e a tradição redacional. Por isso que quem ler o texto, me permita interrompê-lo para que eu possa dar as devidas ênfases para vocês entenderem. Pode ser assim? Quem conseguiu abrir o texto, deixa eu só abrir aqui o meu aqui para a gente acompanhar na mesma sequência. Vamos lá. Quem pode ler? Tendo foi muitos empreendidos, por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Segura aí, tendo muitos já empreendido, colocar em ordem os fatos que ocorreram entre nós. Estou parafraseando. Então o que Lucas está dizendo? Que antes que ele escrevesse, outros já escreveram. Então ele não está, de certa forma, fazendo algo inédito. Ele está dando sequência a algo que já fora feito por outros. Inclusive, quando Lucas vai escrever, ele usa os outros evangelhos, inclusive Marcos. Ele conhece Marcos e usa Marcos. Tá? Então, muitos já fizeram, muitos já empreenderam, muitos já escreveram a respeito de Jesus. Então, o que ele está... qual é a etapa que ele se refere? A tradição escrita. Muitos já escreveram, muitos já empreenderam. Continua a leitura, meu irmão, por favor. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Segura aí. Segundo, então, escreveram segundo o que foram transmitido. Quem transmitiu? Aqueles que foram testemunhas oculares, aqueles que viveram a experiência da fé. Diga, pastora. Isso. Isso, olha, essa está mais clara ainda. Exatamente, ou seja, então ele está falando da tradição oral. Então Lucas está falando, antes de mim, muitos já escreveram baseado naqueles que transmitiram, porque foram testemunhas oculares. E agora vem a próxima etapa. Continua, minha irmã. E foram ministros da palavra. Aí o 3. Isso. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los aqui. Aí, bom. Então ele está dizendo, olha, muitos já empreenderam a partir daqueles que ensinaram por intermédio da tradição oral. Pareceu por bem também a mim escrever a ti, depois ele conclui ali, ó excelentíssimo Teófilo. Ou seja, aí, bom, depois que ele tem diante dele a tradição escrita, a tradição oral, agora ele resolve escrever a sua obra. E aí? Isso. Isso. Isso, ou seja, de forma... Então, após uma curada investigação, após uma curada análise da tradição oral e da tradição escrita, o que é essa investigação? Para saber aquilo que é importante para a minha comunidade. Aí ele resolve, então, escrever ao excelentíssimo Teófilo, e aí vem o propósito dele. Qual é o objetivo dele? Continua. Havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Isso. Para que conheçais a certeza das coisas de que já estás informado. Ou seja, o objetivo dele ao escrever o seu evangelho é produzir uma fé ainda mais contundente do que aquilo que o próprio Teófilo já tinha tido enquanto experiência de fé.
Né? Então o objetivo é produzir fé, o objetivo é aprofundar a fé. Então o Evangelho foi escrito com essa intencionalidade de aprofundar a fé. Obviamente que Lucas não está escrevendo só para o indivíduo, ali aparece o indivíduo, mas é pouco provável, segundo os historiadores, que toda essa obra tenha sido destinada a um único indivíduo, mas esse Teófilo representa a igreja, a comunidade como um todo. Então em Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, né, nós temos o fundamento disso que eu apresentei para vocês: a tradição oral, a tradição escrita, a tradição redacional, e aí surge o que nós chamamos de Evangelho. isso. Pessoal, alguma dúvida? Sabe que eu confundi a cabeça de vocês? Como é que está isso aí? Como é que está a cabeça? Vamos lá? Esse é o momento para perguntar. As pessoas pensam que só foi escrita por um autor, não tem essa casação toda que foi escrita de estilo da igreja. Isso. Então, às vezes as pessoas querem pegar tudo e colocar naquela própria igreja, às vezes não é para aquela igreja. Isso. Eu acho que nós, na aula, né, nós estamos abrindo a nossa mente para isso. Isso. Foi escrito para determinada igreja. Isso. Nem muitas vezes cabe também naquele momento da qual Isso. o local, da Exatamente, exatamente. E qual é o grande desafio para todos nós? Porque assim, pessoal, né, do ponto de vista histórico, eles não tinham noção de que os escritos chegariam até o século XXI, por exemplo. Eles estavam aguardando Jesus para aqueles dias. Então tudo que foi escrito para aquela situação específica. Qual é o grande desafio de teólogos e teólogas, gente que gosta de Bíblia? O grande desafio é traduzir isso para a nossa realidade. Isso que é a Bíblia, o extraordinário da Bíblia. É que eu tenho um texto bíblico que foi escrito circunstancialmente para uma determinada igreja, para situações específicas daquela igreja, mas agora eu preciso extrair disso uma mensagem relevante para os nossos dias. Por isso que você tem a função do hermeneuta, do exegeta, que vai lá, olha, a intencionalidade para aqueles dias está aqui. Agora, para a igreja contemporânea, o que esse texto tem a dizer? Então essa é a sacada e é assim que a gente deve entender o texto bíblico. Está claro isso para vocês? Que bom. Mais alguma questão que vocês gostariam de colocar? Todo mundo quietinho, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Confrontem-me. Diz assim, professor, eu não entendi isso, não soube explicar direito, mais confundiu do que explicou. Então vamos lá, pode cobrar o professor. O de Mateus ali, ele estava evangelizando mais os judeus. Isso, judeus convertidos ao cristianismo. E na visão aqui de Lucas, ele está escrevendo para uma igreja formada mais por gentios convertidos ao cristianismo. Isso fazia toda a diferença na época. Uma coisa era pastorear uma igreja de judeus convertidos a Cristo. Outra coisa era pastorear uma igreja de gentios convertidos a Cristo. Porque imagina, o judeu ele já traz toda aquela tradição que eu mencionei anteriormente para vocês. A moral ilibada, aquela coisa toda, né? Só que trazia aquele ranço do farisaísmo. Então era importante quebrar aquele ranço do farisaísmo. Isso numa comunidade formada por judeus convertidos a Cristo. Agora, os gentios, eles não vinham do judaísmo, daquela moral ilibada, daquela situação, não, vinha de um mundo pagão, onde práticas pagãs não coadunavam com o evangelho. E aí a abordagem é outra. Uma coisa é o pagão que veio do mundo da promiscuidade do paganismo. Outra coisa é o judeu que vem do judaísmo com o ranço do farisaísmo. Então a mensagem de Jesus precisa quebrar essas estruturas, né? Então por isso que Mateus quebra a estrutura do mundo judaico, né? Do judaico-cristianismo, e Lucas quebra a estrutura do mundo gentílico cristão. E quando eu conheço essas coisas, a leitura do Evangelho fica muito melhor. Seria uma tradução do tradicionalismo da igreja cristã. Isso. E houve a banda, Isso. Isso. Na nossa igreja nós temos vários. Isso. Então seria uma questão dessa. Isso. É quase que assim, ó. Porque a questão toda se dá na questão do discipulado. Eu já vou falar. Então se dá na questão do discipulado.
obviamente que os pastores aqui, né, entendem, quando vem uma pessoa das tradições, das matrizes africanas, vem com uma concepção de mundo e de religião que precisa ser trabalhada especificamente. Quando vem uma pessoa, né, das tradições católicas, etc., precisa ser trabalhada de uma forma também específica. Então, cada conjuntura exige uma resposta específica, porque senão você acaba misturando tudo e você acaba, né, de certa forma, trazendo prejuízo para todos. É muito importante essa sensibilidade. Então, no Evangelho você encontra essa sensibilidade. Cada autor tem a sensibilidade de responder às demandas próprias da sua igreja por intermédio das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, das ações de Jesus. Por isso, assim, só para dar mais um exemplo, por isso que em Mateus você encontra Jesus mais boxeando os fariseus. Porque era o problema da igreja de Mateus. Compreendem? Compreendem? Diga, meu querido. Professor, a gente hoje em dia tem nossos problemas atuais, nossa sociedade atual. Naquela época, o senhor disse, eles focavam, pensavam muito entre nós. Então é certo a gente pegar um texto, não isolado, né? Pegar até o contexto, tipo de vários evangelhos e tentar fazer misturar para trazer, para curar coisas, ou trazer para a nossa realidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque isso acontece muito. Por exemplo, assim, no mundo evangélico, se existe uma competência, entre aspas, essa capacidade de fragmentar o texto bíblico. Por exemplo, eu pego um texto bíblico e encaixo ele para uma situação específica. Mas quando você vai pegar o texto bíblico, né, o versículo em si, e você vai avaliar o contexto, você fala assim, meu Deus do céu, mas isso aqui foi um crime do ponto de vista hermenêutico. Porque qual é a regra básica da hermenêutica? Que você tem que analisar o texto no seu contexto. Isso é básico. Então eu preciso, por isso que é muito arriscado quando eu faço um mix, né? Uma salada de versículos bíblicos para dar conta de uma realidade. Isso geralmente não dá certo. Eu não oriento que se faça isso. E até então, os quadrangular, né? Essa postura de pregação se tem muitos anos no altar da Martim. Certo. Sim. Então, quando a gente tira essa postura e a gente traz um texto Isso. e prega sobre aquilo ali, Isso. a igreja às vezes não concorda muito Isso. com as nossas pregações. Porque quando eu comecei a pregar nos cultos como eu na igreja, tinha essa questão de me afrontarem por causa Sim. disso, porque os outros pastores traziam vários versículos num culto só. Mas Isso é arriscado. daí o que eu aprendi, né? Na teologia, a gente tem que falar o texto para que as Isso. pessoas venham entender Exatamente. aquilo ali. Então hoje a nossa igreja ela já entende, não fica dando citando mil Não, versículos, nem é necessário. mas sim a preposição. Isso. Nós pregamos nós 3 domingos. Aham. Né? Cada um trouxe a questão do pai, filho e o filho mais velho. Isso. A desproporcionalidade do tema. Isso. Então é isso que eu entendo trazer hoje na Isso. igreja atual. Que não se existia antigamente. Né? Os pregadores de hoje, com mais informação, estão voltando a essa essência Isso. da palavra. Isso. Mas era isso que o Adriel comentou, que havia essa miscigenação Isso. toda, e é onde eu vi os problemas. Claro, não, isso não é correto, tá? Porque assim, gente, assim, vamos ser honestos. Você pode pegar versículo isolado, gente, você pode cometer coisas horríveis com versículo isolado. Por isso que a Bíblia não pode ser entendida localizadamente. Se você pegar um versículo fora do contexto, você pode matar uma pessoa. Matar, que eu digo no sentido de espiritualidade. Você pode aniquilar a espiritualidade daquela pessoa. E tem gente que é muito perspicaz nisso. Enche, né? Como se enchesse a cartucheira assim, de versículo bíblico, fica tirando o versículo. Gente, isso não faz sentido. Então, por isso que é muito importante você pegar o texto bíblico e dizer, irmãos, olha, né, em síntese, né? Olha, o que o texto queria dizer para aquele momento é isso, isso, isso. Então, o que é essencial aqui? Aqui está falando disso, 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 disso. Isso serve para a igreja daquela época e serve para a nossa igreja. Por quê? Aí o pastor vai discorrer para que haja crescimento, para que haja maturidade espiritual entre vocês. Porque quando alguém fragmenta o texto, ele não traz maturidade espiritual para a igreja. É muito importante pegar o texto e trabalhar esse texto. Isso não impede, é claro, de você trazer
3 ou 4 versículos que, de certa forma, estão conectados para você fundamentar isso. Agora, você não pode ficar tirando, porque você pode fazer coisas horríveis com isso. Está claro isso para vocês? Então, muito bom esse debate, porque daí a gente esclarece. Tá? Então, por exemplo, assim, quando eu leio Mateus, eu tenho que ter isso em mente. Mateus está sendo escrito para uma comunidade específica com essas características. E aí isso vai contribuir para que eu faça uma boa leitura hoje. Ok? Vamos seguir adiante. Tá bom o nosso papo aqui, estou gostando, hein? Legal quando vocês participam. Então vamos lá. Aí você tem os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, que a gente vai explicar direitinho, né? Então qual é o contexto teológico dos evangelhos? No geral, o contexto teológico seria, o seguinte, no primeiro momento há uma tensão entre judaico-cristãos e gentílico-cristãos. É muito importante você entender isso, porque isso vai te ajudar a entender os evangelhos. Vou explicar isso. Mas, professor, o que é essa tensão? A igreja começa com judeus. Vocês conheciam essa informação? São judeus. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, os discípulos, 120 reunidos no cenáculo, os 120 eram judeus. Então a igreja começa dentro do judaísmo. Só que Jesus tinha dito, olha, lá em Atos 1:6, eles perguntam para Jesus: Senhor Jesus, quando é que tu irás restaurar o reino a Israel? Ou seja, eles estavam com uma perspectiva da política a respeito de Jesus. Jesus responde: não vos importa saber os tempos e as estações que estão destinadas ao conhecimento do Pai. Vocês não devem se preocupar com isso, Jesus está dizendo sinteticamente. Mas vocês devem se preocupar com isso. 2 pontos. Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, a cidade, Judeia, que é a região cuja capital é Jerusalém, depois Samaria e depois até os confins da terra. O problema é que os primeiros judeus convertidos a Cristo, os primeiros judeus seguidores de Jesus, estavam com certa dificuldade, estavam de certa forma, com falta de vontade de levar essa planilha missionária de Jesus até as suas últimas consequências. E aí eles ficaram restritos em Jerusalém e Judeia. Até que veio uma perseguição por conta de Estevão. A partir do momento que Estevão é apedrejado, começa uma perseguição, e agora eles não vão assim por livre e espontânea vontade, eles são obrigados aí. Eles são obrigados eles se obrigam a fugir de Jerusalém, e ao fugir eles levam consigo também o Evangelho. No entanto, você vai encontrar uma guerra entre judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo. Por que essa guerra? Vocês se recordam? Qual era o fundamento dessa guerra entre judeus convertidos ao Cristo e gentios convertidos a Cristo? Vocês se lembram? Qual era o cerne dessa guerra? Por que eles estavam em guerra? Porque o judeu dizia o seguinte: o judeu convertido a Cristo dizia que o gentio, o pagão que se converteu a Cristo, precisaria também viver como judeu. O judeu seguidor de Jesus dizia para um pagão seguidor de Jesus: olha, para você ser salvo, para você ser de fato um seguidor de Jesus, para o homem, por exemplo, você precisa praticar a circuncisão. Se você não for circuncidado, você não vai ser salvo. Não era a cultura deles. O judeu estava impondo um costume que não era um costume dos gentios. Minha pergunta ele se converteu ao cristianismo e eles se circuncidavam mesmo assim? Sim, porque eles não deixavam de ser judeus. Até hoje, mesmo os cristãos. Sim, porque isso não é impedimento. Você pode. Isso, porque assim, o Evangelho ele não tem problema com a cultura, desde que a cultura não tenha implicação moral, né? Desde que não se distancie. Então assim, se o indivíduo pratica a circuncisão, tranquilo, não tem problema nenhum. O indivíduo quer guardar o sábado. Meu irmão, se eu pudesse, eu guardava pelo menos 3 dias por semana.
O sábado, domingo é a segunda. Não, 4, né? Sexta, sábado, domingo e segunda. Meu sonho de consumo é guardar 4 dias. Sexta, sábado, domingo e segunda. Aí trabalhar só terça, quarta e quinta. Ficar 4 dias, guardar 4 dias. Porque assim não há problema de você guardar um dia. Mas o professor está dizendo que não há problema. Não há problema nenhum. Mas qual é o problema então? O problema é quando você coloca a obrigatoriedade de guardar um dia como necessário para a salvação. Porque aí entra numa questão que Paulo explica muito bem em Gálatas capítulo 5. Paulo vai dizer o seguinte, que o Paulo é o que vai tentar quebrar essa guerra. Mais à frente, quando estudar as Epístolas Paulinas, vocês vão entender isso muito bem. Porque é Paulo que vai lá e dizer assim, não é assim, ele era um judeu. Porque é o Paulo que vai quebrar essa lógica. Tá? O que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5? Olha, se vocês praticarem, estou parafraseando, né? Mas se vocês praticarem a circuncisão como necessário para a salvação, vocês estão anulando o sacrifício de Cristo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Gente, isso é assim, é de uma preciosidade, isso é libertador para nós. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você colocar qualquer prática religiosa ou cultural como necessário para a salvação, você anulou o sacrifício de Cristo. Por isso que Efésios 2,8 diz que a salvação é pela graça. Isso que é para a questão das vestes, né? Isso. Tem pessoas que realmente ficam batendo na questão da vestimenta. Isso. Você não dá roupa Isso. Isso. Ou deve ser a libertinagem. Isso. Às vezes Isso. Não, é um absurdo isso. para ser salvo agora, tu tem que largar o. Não, isso é um absurdo. Do ponto de vista bíblico, isso é um absurdo. Obviamente, como a pastora está dizendo, quem é salvo de fato, a salvação vai se desdobrar em toda a realidade da sua vida. Né? Na forma como eu faço negócios, na forma como eu me visto, na forma como eu trato o meu semelhante. Obviamente que quem é salvo tem um impacto em toda a sua vida. Agora, eu não posso pegar uma realidade e dizer, não, eu sou salvo por conta disso, porque ao fazer isso você está anulando o sacrifício de Cristo. Gente, a salvação não é pelos teus méritos. Eu posso, Madre Teresa de Calcutá, toda a vida foi entregue para cuidar dos pobres. Maravilha, show de bola, fez um excelente trabalho, mas não garante salvação de ninguém. É aquela coisa bem clichê. Quem é salvo faz boas obras, mas boas obras não significa dizer que o indivíduo é salvo. Então, quem é salvo realiza boas obras, mas boas obras não significam dizer que o indivíduo é salvo. O Espiritismo, por exemplo, faz muitas boas obras. Agora, né, na tradição cristã, a gente tem uma dificuldade, né, com a religião espírita, mesmo que eles façam boas obras, o que é algo extraordinário. Estão entendendo a minha lógica? Então, no início do cristianismo, há uma tensão entre judeus que se converteram a Cristo e gentios que se converteram a Cristo. E essa tensão está também nos evangelhos. Vocês vão encontrar essa tensão. Tá? Então, é muito importante isso. Uma outra questão importante, necessidade de aprofundar as questões litúrgicas, catequéticas e missiológicas. Né? Ou seja, agora é o seguinte, como é que fica o culto cristão? No começo eles iam no templo. Enquanto eles eram judeus e seguir a Jesus era apenas um ramo do judaísmo, ia no templo, tranquilo, estava tudo resolvido. Mas chega um momento que há uma ruptura. Como é que a gente faz o culto agora? Por isso que os evangelhos vão apresentar uma dinâmica que tem a ver com a liturgia. Né? Então, inclusive, o evangelho de Mateus, por exemplo, você segue um encadeamento litúrgico. Né? Por exemplo, assim, você encontra em todos os blocos narrativos de Mateus, você encontra um momento que é um momento narrativo e um outro momento que é um momento, né, da questão mais prática, da questão mais das ações de Jesus. Né? Porque os evangelhos vão atender essa dinâmica litúrgica. Catequética no sentido de ensino, no sentido de mostrar, olha, é assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos agir. Cristo ilumina a nossa trajetória, Cristo ilumina a nossa ética, Cristo ilumina a nossa moral. Então, cada evento, né, que foi pensado e registrado
aponta para o modo como nós agimos, o modo pela qual nós vivemos. Então eu não posso ler o Evangelho como distante da minha realidade. Não. Aquilo foi escrito para aproximar a nossa realidade da vontade de Deus em Cristo Jesus. Por isso que nós devemos, até ter um garoto muito bom, que é o Jesus Copy, que ele fala que nós devemos ser cópias de Jesus. O Evangelho vai nessa direção, ou seja, as informações que são apresentadas a respeito de Jesus é para que nós possamos seguir os passos do nosso Mestre. Assim como ele agiu, nós devemos agir. Assim como ele viveu, nós devemos viver. Assim como ele compreendia o relacionamento com Deus, nós também devemos compreender. Então Jesus ilumina a nossa trajetória, né? No nosso retorno a Deus, porque nós estávamos longe, mas em Cristo Jesus nós nos aproximamos. Como é que se dá essa aproximação? Jesus ilumina o nosso caminho. Coisa bonita, né? Coisa legal, né? Puxa vida. Agora dá até vontade de dar uns glória aqui, porque é aula, a gente não. Mas da hora que a gente fica empolgado, né? E a outra questão é a questão missiológica, no sentido, né? No sentido do discipulado. Bom, agora eu sou um seguidor de Jesus. Mas e agora? Bom, isso impacta a minha vida. Mas impacta a minha vida no sentido de convidar outras pessoas a assumirem também a sua condição de criatura e dizer para essas pessoas que abre-se uma oportunidade para que elas possam voltar também ao seio de Deus, ao seio do Pai. E Jesus promove essa possibilidade. Então a minha vida não fica isolada, mas ela é uma vida comunitária, no sentido de que experimenta, né, esse retorno a Deus por intermédio de Cristo, mas também convida outras pessoas para participarem dessa experiência. Estão compreendendo? Por isso que é muito importante ler os evangelhos nessa dinâmica. Então, seria, digamos assim, um contexto geral, né? Depois também vem aqui o surgimento de ensinos equivocados quanto à tradição apostólica. Exemplo, negação da humanidade de Jesus, que é o caso do Evangelho de João. Surge em determinado momento da história um movimento dentro da igreja que nega a humanidade de Jesus. Ah, mas Jesus não veio como homem. Ele tinha só uma aparência humana, que é o chamado docetismo, que até hoje tem algumas igrejas por aí que professam esse tipo de fé. Não, Jesus não assumiu uma forma humana. Ele apenas teve uma aparência humana. Nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, você encontra a defesa tácita de que o verbo se fez carne, tendões, músculos, neurônios. João vai dizer lá no 1,14, Evangelho de João 1,14, coisa linda aquele texto. E nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ou seja, ele está dizendo assim, eu vi, era homem de fato, eu peguei, era homem. Então Jesus veio em carne. E eu fui pregar, eu acho que estava dando aula lá no pessoal do Guanabara, porque ela, né, recebeu visita de um pessoal aí, e estava dizendo, confundiu a minha cabeça, eu poderia explicar, e fiquei conversando com ela, expliquei para ela, estava dizendo, ai que bom, professor, clareou a minha mente, porque algumas coisas tinham, não, fique em paz com Jesus, era homem, de fato era Jesus, homem, assumiu a condição humana, né? E aí então você tem isso nos evangelhos e foi muito bom, tá? Que hora nós temos? 15h17, temos 40 minutos ainda, né, pastora? Para terminar aqui o Evangelho de Mateus, conforme nós colocamos no cronograma no primeiro dia. Então vamos para o Evangelho de Mateus. Então nós estudamos o contexto dos Evangelhos, agora vamos especificamente estudar cada Evangelho. Vocês estão cansados? Querem ficar em pé um pouquinho? Querem esticar as pernas? Está tudo tranquilo? Dá para suportar mais 40 minutos? Então vamos lá. Então assim, ó, autoria. Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Pô, professor, isso é redundância. Está dito que é Mateus. Irmãos, deixa eu só dar uma dica para vocês, tá? Quando você lê o Evangelho de Mateus, você não vai encontrar nenhum texto que diz que foi Mateus que escreveu, tá bom? Está lá na página 12. Página 12, quem quer acompanhar na apostila.
Mudou? Acho que a minha então é 12. Evangelho de Mateus, né? Isso. Ah, então é porque a minha aqui. É que depois eu acho que foi feito um ajuste. Ah, foi colocado ali a. Então, página 18. Então me orienta ali, pastora, porque a minha apostila é aquela ainda embrionária, né? Então, página 18 da apostila de vocês. Pessoal, então assim, ó. Não é dito que foi Mateus que escreveu no texto. Por exemplo, quando você lê lá em Epístola aos Gálatas, você encontra lá, eu, Paulo, escrevo. Você fala assim, não está dito que foi Paulo. No Evangelho de Mateus não está dito que foi Mateus que escreveu. Aí vem a pergunta óbvia, né? Tá, professor, mas peraí, se não está dito que foi Mateus que escreveu, por que é que a gente fala Evangelho segundo escreveu Mateus? E agora? Entende? Então assim, ó, qual é a resposta? A resposta é que a tradição da igreja, lá em meados do segundo século, quando esse evangelho então passa a ser um evangelho assim, esse evangelho é canônico, né, você encontra informações, né, de que esse evangelho teria sido escrito por Mateus. Então, não é o texto que vai dizer que foi Mateus que escreveu, isso é muito importante. É a tradição cristã que remonta ao segundo século da era cristã, que fundamenta a autoria deste evangelho. Mas, professor, eu posso duvidar dessa informação? Olha, essa informação ela é muito forte, muito contundente. Tanto que até hoje a gente usa essa expressão. Evangelho segundo escreveu Mateus. Mas eu, por ter honestidade intelectual, todos nós que devemos ter honestidade intelectual, nós devemos entender que essa informação não está no texto, mas é a tradição que nos informa que esse evangelho foi escrito por Mateus. Está claro isso para vocês? Tá? Porque senão você pode aí até falar com alguém e dizer, mas está lá escrito que foi Mateus que escreveu. Não diga isso, você pode passar vergonha porque não está dito. Tá? Então não é dito que foi Mateus que escreveu, mas é a tradição então que vai nos dar essa informação de que foi Mateus que escreveu. Bom, se foi Mateus de fato que escreveu, quem foi Mateus? E agora eu quero contar com a ajuda de vocês. Me citem alguns episódios de Mateus que vocês se lembram assim. Vocês se lembram da Bíblia, do Novo Testamento? Mateus fez isso, isso, isso. Aquele Mateus aquele Mateus. Vamos lá. Isso, irmã. Opa, tá ligadona a irmã aqui, né? Exatamente. O Mateus aparece, inclusive no livro de Mateus e em outros também, como um cobrador de impostos. Então, esse Mateus que o texto do Evangelho define como cobrador de impostos, é o Evangelho que escreveu, ou melhor, é o autor que escreveu este Evangelho. Então, Mateus, o cobrador de impostos, que é também chamado, né, irmã, de publicano. O publicano era o cobrador de impostos. Era aquele que era funcionário, que funcionava assim, né? Senão a gente também começa a compreender de forma equivocada. O Império Romano era dono de tudo. O Império Romano era bobo, muito inteligente. Então chegava numa nação dominada, identificava a elite da época e fazia um acordo com a elite da época. Olha, é o seguinte, nós precisamos cobrar imposto porque vocês agora são propriedade nossa. Não precisa pagar imposto. Até para sustentar nosso exército e tal, vocês precisam pagar imposto. A gente não vai cobrar diretamente, porque senão pode causar algum tipo de conflito. Então o Império Romano fazia um acordo com a elite judaica que montava uma empresa de cobrança de impostos. Onde é que Mateus entra? Mateus é funcionário dessa empresa judaica que cobrava impostos. Só que não era fácil achar um funcionário para trabalhar entre os judeus, porque cobrar impostos colocava o sujeito como indigno, como impuro, porque aquele que mexia com dinheiro, com impostos e tal, mexia com aquilo que era impuro. Por isso que você encontra então Jesus criticando os fariseus, porque os fariseus nem se aproximavam de um cobrador de impostos, porque ele era impuro, era um sujeito nojento, asqueroso, que deve ficar lá longe. Aí você vê a misericórdia e a graça de Deus, né? Em Cristo Jesus, porque o judaísmo diz, ele é impuro, ele é asqueroso.
Jesus vai e abraça o asqueroso, abraça o impuro, não somente diz assim, olha, vem e me acompanhe. Inclusive você encontra também no texto, está lá, né, nesses textos, que Jesus não somente convida o Mateus para segui-lo, como Jesus também quebra todo o protocolo, quando diz assim, olha, eu vou comer na tua casa, inclusive. Gente, um judeu, um crente, vamos usar essa expressão, né? Entrar na casa de um pecador naquela época, porque esse era o significado. Jesus entrar na casa de um pecador, imagina, Jesus estava colocando em xeque toda a sua fama, né? Toda a sua fama de ser um bom judeu. Mas Jesus entra na casa de Mateus, senta à mesa com Mateus, porque hoje a gente senta à mesa e não significa nada, né? Mas na época de Jesus, sentar na mesa com alguém significava dizer assim, ó, você é meu amigo, a partir de agora você é meu amigaço do peito. Então Jesus entra na casa de um pecador, entra na casa de um publicano, senta à mesa com ele, estabelecendo um pacto de amizade. Os fariseus criticam Jesus, mas Jesus mantém a sua postura de acolher aqueles que estão desprezados pela sociedade vigente. Então este é o Mateus, que se transforma num seguidor de Jesus, um apóstolo, e que teria escrito essa joia rara que está na nossa Bíblia e que nós lemos com tanta vontade e com tanto gosto. Sem preocupação, porque eu preciso falar. Isso, não, ele não estava nem aí, Isso é gente. muito interessante para a gente quando vai lidar com as pessoas da tradição. O bairro de Itamecureira é um dos bairros mais tradicionais do Brasil. Ele é muito tradicional. Quando vem uma pessoa para cá, eles têm medo da família. Isso. E é isso a gente pode tratar, é uma questão muito Isso. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Somos nós, É. Não, essa coisa de reputação, Jesus estava assim, pouco se enchendo para a reputação. Só que, claro, né, Jesus estava pouco se preocupando com essa reputação fundamentada, porque tem boas reputações que a gente precisa resguardar. Mas essa reputação baseada em uma coisa assim que não faz sentido, uma reputação legalista, uma reputação asquerosa, até porque quem defende essa reputação não vive de fato os valores do reino de Deus. Jesus diz assim, o quê? Vocês estão falando de reputação? Vocês falando de reputação? Se enxerguem. Vocês são sepulcro caiados. Por fora vocês são maravilhosos, bem adornados, mas eu conheço o coração de vocês, e o coração de vocês é como um sepulcro caiado. Por fora é bonito, por fora é vistoso, mas por dentro é podre. Vocês querendo falar de reputação, Jesus diz mais longe, Jesus diz assim, as prostitutas antecederão vocês no reino de Deus. Gente, não é eu que estou dizendo, tá? Vamos dizer, o Gana está dizendo isso. Não, Jesus que está dizendo. Sepulcro caiado, cegos. Vocês são cegos guiando cegos, e vocês cairão no abismo. Vocês, falando de reputação, entre outras palavras, Jesus está querendo dizer, atualizando o que nós dizemos, cara, se enxerga, cara, olha para você, cara. Essa é a lógica. Compreenderam? Então Jesus vai nessa dinâmica aí, pode parecer duro, mas é nessa vibe que Jesus vai, tá? Não sou eu que estou dizendo, não, é só ler o texto e você vai encontrar isso. Então ele era um publicano, como nós já falamos, e ele é apresentado por Marcos e Lucas como Levi, porque na época havia também essa dinâmica de ter um outro nome, exatamente, que nem Paulo, né? Tem gente que prega assim, não, mas era um Saulo, e foi transformado em Paulo. Mas isso não tem sentido. Ele sempre foi Saulo e Paulo ao mesmo tempo. Saulo é o nome dele na estrutura judaica, na cultura judaica, e no mundo gentílico ele tinha um nome que era o nome gentílico, era o nome de Paulo. Naquela época era assim, era costume da época. Ele nunca deixou de ser Saulo, que na verdade não é nem Saulo, é Saul. O nome de Paulo é Saul. Isso, que nem o rei lá do Antigo Testamento. Então Saul tinha esse nome na estrutura judaica e tinha o nome de Paulo no mundo gentílico, no mundo dominado pela cultura grego-romana.
O Mateus também tinha um outro nome, Mateus Levi. Então, esse indivíduo, então, seria o escritor. Segundo a tradição, que o texto vai dizer, segundo a tradição, quem escreveu esse evangelho. Está claro até aqui, pessoal? Estamos caminhando bem? Estão com soninho aí? Que bom. Que bom. Porque assim, à tarde, depois dá um soninho à tarde, assim, né? Dá um soninho. Eu entendo isso, porque eu também durmo à tarde, assim. Quando eu tenho tempo, eu tiro um sono aqui. Mas vamos lá. Qual é o local de origem e a data de Mateus? Bom, um marco em termos de cronologia, para a gente saber a data dos evangelhos, é se o evangelho foi escrito antes ou depois da destruição de Jerusalém. Não sei se vocês conhecem essa informação, mas Jerusalém, né, foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Tá? Então, de novo. Jerusalém foi destruída lá pelos babilônios, vocês se recordam disso? Lá no ano 6º a.C., né, destruída pela Babilônia, o templo, a cidade. Eles reconstruíram no Império Medo-Persa, por intermédio de Zorobabel, Esdras, Neemias e tal, enfim. Quando Jesus nasce e realiza o seu ministério público, o templo que está lá é o templo de Zorobabel, que foi reconstruído. Mas Jesus ainda em vida, está lá em Mateus, capítulo 20, você encontra o 23 e 24, Jesus começa a dizer que tudo aquilo seria destruído novamente. Os discípulos olham para o templo de Jesus e dizem para Jesus: está vendo a beleza do templo? Ele diz: estou vendo. Só que anota aí, não ficará pedra sobre pedra. E isso realmente aconteceu no ano 70. Então, no ano 70, o general Tito, general romano, que houve uma guerra judaica entre 66, o ano 66 e o ano 70. No final, né, imagina, brincar com o Império Romano, meu irmão, é louco. Eles brincaram com o Império Romano entrou e destruiu tudo. Então esse é um marco histórico, saber se foi escrito antes ou depois. Algumas evidências apontam para o fato de que se Mateus tivesse sido escrito antes da destruição de Jerusalém, essa seria a data. Se foi escrito depois da destruição de Jerusalém, a data provável seria essa aqui. Então, qual é a hipótese mais aceita? É que esse texto aqui, Mateus 22:7, que é uma parábola, vai indicar que o Evangelho de Mateus foi escrito depois da destruição de Jerusalém. Portanto, o Evangelho de Mateus foi escrito entre 75 e 85 da era cristã. Está claro isso para vocês? Porque não adianta só eu dar data, né? Porque eu poderia chegar aqui e dizer: o Evangelho de Mateus foi escrito na década de 80. Tá, professor, mas qual é o fundamento para dizer isso? O fundamento está aqui, né? Porque de repente, qual é o fundamento? Está dizendo isso baseado no quê? Baseado então no fato de que há uma evidência, há uma sugestão no próprio texto, Mateus 22:7, que o Evangelho de Mateus foi escrito depois da destruição de Jerusalém. E aí vamos ao propósito de Mateus. Aí eu termino a minha aula aqui, tá? Porque eu quero ficar aqui pelo menos meia hora falando sobre o propósito de Mateus. Então vamos lá. Eu já conheço a história de Mateus, né? Já conheço a data, já conheço todas essas informações. Outra coisa importante é o local de origem, que eu não falei. Deixa eu só montar para vocês aqui a ideia, tá? Caminhe comigo. Por isso que eu vou dizer assim, ó, foca em mim aqui, ó. Qual o local de origem de Mateus? É difícil dizer com precisão, porque o próprio livro não diz. Tá, mas vamos pegar quais são as pesquisas mais atuais em relação a essa questão. Então assim, ó, me acompanhe. Depois da destruição de Jerusalém, no ano 70, muitos judeus foram obrigados muitos judeus migraram para o norte da Palestina. Jerusalém, Judéia, ficava no sul da Palestina. Então, se eu tenho um mapa assim, Jerusalém, Judéia ficava aqui embaixo, Samaria no meio, certo? E a região da Síria mais acima no norte. Então, os judeus saem daqui de baixo, em Jerusalém, na parte sul, na Judéia, mas não vão para Samaria, porque vocês sabem que o judeu não se dá com o samaritano. O judeu, na verdade, odeia o samaritano. Então, não dava para ir para Samaria, eles odiavam o samaritano.
Então eles vão um pouco mais ao norte e eles se estabelecem aqui na região da Síria. Então eles migram por conta da guerra, eles migram de Jerusalém, aqui no sul, aqui embaixo, e eles vão até o norte, na região da Síria. Por isso que a hipótese mais próxima é que o local de origem do Evangelho de Mateus é a região da Síria, provavelmente Antioquia da Síria, como está na apostila de vocês. Antioquia da Síria. Gente, isso é muito importante que eu estou dizendo para vocês, tá? Essa migração ajuda a entender o Evangelho de Mateus. Presta atenção num detalhe importante. Esses judeus que migram para a região norte são judeus não convertidos a Cristo, mas há também judeus convertidos a Cristo. Consegue compreender? Então, judaico-cristãos e judeus não cristãos migram para a região norte. E aí tem um detalhe importante, porque o centro da religiosidade judaica era o templo. Lá tinha sacerdote, tinha toda uma estrutura do templo, que lá em Mateus também você vai encontrar, Mateus 23, 24, Jesus detonando com aquela estrutura, que era uma estrutura, né? Só para vocês terem uma ideia, o templo de Jerusalém era um banco. Como, professor? Um banco? Sim, um banco. Os tesouros do judaísmo estavam no templo. Por isso que você encontra cambistas no templo, e Jesus vai lá e o azorrague naqueles cambistas, aqueles vendedores, porque o templo era também um espaço de comércio, que levantava muitos recursos. Então quando alguém ia prestar algum tipo de sacrifício, comprava no entorno, porque vinha muita gente de fora. É como hoje, por exemplo, quando a gente explora o turismo de uma cidade religiosa. Qual é a cidade que nós exploramos aqui em Santa Catarina, que tem essa conotação religiosa? Onde Madre Paulina nasceu? Nova Trento. Tem romarias para Nova Trento. Nossa Senhora Aparecida, que é uma cidade, romaria. Quando você chega lá, o que você encontra? Um comércio, porque o que sustenta a cidade é o comércio em torno da romaria que ocorre por intermédio dos peregrinos que vão até lá prestar as suas celebrações e etc, etc. Então você tem um comércio em torno daquilo. E aquilo movimenta a cidade, correto? Imagina essa mesma peregrinação no templo de Jerusalém. Na época da Páscoa, a população dobrava. E aí você tem todo esse comércio, né? Então você tem uma estrutura religiosa envolvida com a dimensão do comércio, com a dimensão da política. Aquele sacerdote, Jesus vem e briga com todo mundo. Ok? Só que quando se destrói o templo lá no ano 70, esse modelo de religião começa a naufragar. Glória a Deus. Mais ou menos, glória a Deus. Mais ou menos, porque o que sobrevive dos escombros é a religiosidade farisaica. Até hoje o judaísmo, o fundamento do judaísmo até hoje ele é muito farisaico, que é aquele judaísmo da sinagoga. Então você não tem mais o templo, agora você tem a sinagoga. Então esses judeus que migraram para o norte, tanto judeus convertidos a Cristo, a Jesus, seguidores de Jesus, quanto aqueles que não seguiam Jesus, eles frequentavam a sinagoga. Inclusive a igreja de Mateus, no início, frequenta a sinagoga. Então qual é o fundamento daquela religião? O fundamento é a religião ou a tradição sinagogal, portanto farisaica. E aquele farisaísmo sinagogal, de certa forma, contaminou a igreja de Mateus. E aí era preciso, então, Mateus escreve justamente para tentar tirar aquela estrutura religiosa farisaica de dentro da igreja dos seguidores de Jesus. E daí era preciso, então, ensinar, era preciso orientar, buscar na tradição de Jesus, como eu falei anteriormente, palavras de Jesus que, de certa forma, problematizava, criticava a estrutura farisaica de religiosidade. Por isso que você vai encontrar no Evangelho de Mateus, Jesus batendo, mas batendo firme contra esse modelo
de religiosidade que é farisaica e que está nas nossas igrejas até hoje. A pastora falou de roupa, dessas coisas. Isso nada mais é do que um caldo da tradição farisaica nas nossas igrejas. Tradição farisaica. O que é tradição farisaica? Tradição farisaica, ela é, em essência, ritualista, e ela é também legalista. Por exemplo, se tiver que escolher entre a lei e a vida da pessoa, nós escolhemos a lei, que se exploda a vida da pessoa. Mas não só na questão da doutrinação também. Doutrinação. Nós somos quadrangular, nós também temos a doutrina. Isso. Isso muitas vezes impediu o crescimento. Isso. Cristo, né? Somos quadrados. Isso. Isso também nos tira um pouco de Cristo, a essência de Cristo. Isso. Então tem que ter a religião, Isso. a sua doutrina, mas Isso. né, Jesus Cristo é o foco. Isso. E Jesus nem critica isso, na verdade. Desde o início da minha fala, o que eu estou dizendo? O quanto é bom a religião e a tradição. Olha, eu sou alguém que gosta muito de frequentar a igreja. O problema não está aí. O problema não está na estrutura religiosa. O problema está na essência dessa estrutura religiosa, quando perde, vamos chamar assim, né? Quando perde da essência dos valores do reino de Deus e você fica na frieza do legalismo, do ritualismo e do legalismo. Por exemplo, quando eu perco a dimensão de misericórdia para defender a lei, para defender o dogma, eu estou indo contra o Evangelho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu preciso agir. A pessoa fez isso. A lei da igreja diz que ele deve fazer isso. Não, realmente, então vamos aplicar. Só que além de aplicar a lei, eu preciso acolher essa pessoa. Eu preciso abraçar essa pessoa. Eu preciso dizer para essa pessoa assim: olha, eu estou contigo. Né? Você está sofrendo tudo isso, mas eu estou contigo, vamos caminhar juntos, porque eu não sou diferente de você. Se você é pecador, eu também sou pecador. Ou seja, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Então todos nós somos pecadores e todos nós precisamos acolher uns aos outros em misericórdia, em graça, em solidariedade e assim por diante. Agora, quando eu coloco a religião, o dogma, a lei acima da misericórdia, acima do acolhimento, aí eu estou entrando por esse caminho do farisaísmo. Da letra. Do espírito, né? Isso não que você não tem que estudar, nós estamos estudando a palavra. Isso. Mas quando a letra domina o espírito, aí mata a igreja. Isso, exatamente. E aí, e só para dentro daquele contexto, né? E quando Paulo vai falar da letra, o que Paulo está dizendo? Não é a letra no sentido do estudo, né? Mas é a letra no sentido da letra da lei. A letra da lei. Então, muito cuidado com a letra da lei da religião. Porque essa letra da lei, por isso que Paulo vai dizer assim, ó, Paulo vai falar sobre a letra do Espírito, a dimensão do Espírito. Que a dimensão, porque a letra da lei está escrita em papel, em dogmas, em arquivos religiosos. Mas a lei de Deus está escrita nos nossos. Coisa linda, né, irmãos? Está escrita aqui, ó. Você pode bater na cabeça do crente e dizer, está aqui, ó. Não. Só é bom quando está aqui, ó. Escrita no coração. Aí você entende de fato o verdadeiro sentido do que é de fato servir ao Senhor. Então, esse caldo, tem um livro, inclusive, eu não sei se está publicado mais, me ajuda, né? Mas era um livro que tinha na capa um palito de fósforo queimado, e assim, né? Ou seja, era um livro chamado Esgotamento Espiritual. Eu lembro que eu li quando eu tinha 15, 16 anos, meu irmão. Aquilo assim me conduziu a caminhos tranquilos, porque ele falava justamente de esgotamento espiritual. Tem gente que está esgotado espiritualmente por conta do caldo mortífero, expressão do livro, olha, até hoje, caldo mortífero do legalismo. Tem gente que está frequentando a igreja, mas está morta. Morta em que sentido? Porque ele está, de certa forma, contaminado com o caldo mortífero do legalismo, do farisaísmo. E o nome do livro, se você quiser comprar, não sei nem se tem mais, é Esgotamento Espiritual.
Isso, que é um livro fantástico. Então assim, a gente precisa se libertar. Gente, nós somos chamados para viver a liberdade. Paulo diz isso em Gálatas assim, gente, nós somos chamados para viver a liberdade em Cristo Jesus. Por isso que quando Paulo escreve Gálatas, não precisa dar exemplo, vocês vão ficar fascinados. Paulo diz assim, ó Gálatas insensatos. Por que são insensatos? Por que é que vocês abandonaram o verdadeiro evangelho para um outro evangelho que não é o evangelho? O que é esse outro evangelho? Era o evangelho dos judaizantes, que eram esses judeus, fariseus, que tentavam colocar para os gentios que eles deveriam cumprir os ritos de Moisés. Paulo diz, não, esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho não é a lei de Moisés. O verdadeiro evangelho é quando vocês compreenderem que vocês são justificados em Cristo Jesus. A lei de Moisés não justifica ninguém. A letra da lei religiosa não justifica ninguém. Mas como é que nós somos justificados? Em Cristo Jesus. E não é pelos seus méritos, é pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Gente, quando a gente descobre isso, sai o fardo. Ai, meu Deus do céu. Ai, que alívio. Meu Deus, me sinto até mais leve. Professor, diga, meu pastor. agora é uma absurda quantidade de pessoas, né, vivendo, buscando de informações de judeus, de usar ainda de métodos, de coisa. Tem gente que está voltando ao judaísmo. Eu dei uma escola bíblica na nossa igreja, acho que mais de 1000 obreiros lá na sede. Depois o pastor até me agradeceu porque eu falava sobre isso. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, estava falando sobre as epístolas paulinas, nós estamos transformando as nossas igrejas em sinagogas. Nós não temos mais os símbolos do cristianismo, mas nós temos os símbolos do judaísmo. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Não, você vai em determinada igreja por aí, eu estou falando da minha realidade. Não conheço nem a realidade de vocês, então não estou falando de vocês, pelo amor de Deus. Eu estou falando da minha realidade. Eu fui em algumas igrejas aqui que quando eu entro, eu encontro assim um menorá enorme, assim, eu falei, meu Deus, eu estou numa sinagoga ou estou num templo cristão? Porque se fosse para escolher símbolo por símbolo, o símbolo do cristianismo é a cruz e não o menorá, que é um símbolo judaico. Então a gente tem que tomar muito cuidado de voltar para o judaísmo, porque a gente acha que há uma espiritualidade. Ah, não, mas tem uma espiritualidade no judaísmo. Não, irmãos. A espiritualidade está no cristianismo, porque eles não reconheceram o Messias, nós reconhecemos o Messias. Nós nos prostramos diante dele. Enquanto eles estavam cegos para a dimensão do Messias, nós estávamos enxergando e abraçando, acolhendo, falando, Senhor, nós queremos, Senhor. Aí tem gente que quer voltar, né? Eu falei, misericórdia, quer voltar com fardo, quer botar o fardo nas costas, porque tem gente que precisa de fardo, né? Parece que se o pastor, a pastora não colocar um fardo nos ombros, não, vai estar muito leve o negócio aqui, eu quero fardo. Querido, você não precisa de fardo, você precisa de leveza. Porque servir, lembra que Jesus falou que o meu fardo é, em outra tradução, suave, leve. Está claro? Está tranquilo? E aí nós chegamos então ao propósito. Qual é o propósito de Mateus? Em todas as páginas de Mateus, é uma pena que a gente não pode pegar aqui, né? Capítulo por capítulo. Agora nós estamos, a faculdade de FG está fazendo um trabalho que eu acho fantástico, que é fazer o comentário de Mateus, capítulo por capítulo, por intermédio de vídeo. Vamos fazer um negócio bonito lá, né? Que vai ser bem legal. Então assim, não dá para a gente falar de versículo a versículo, capítulo a capítulo, mas eu consigo dar uma noção geral. Então, qual é o propósito de Mateus? Mateus visa mostrar que Jesus é o Messias. Por isso que o tempo todo ele está dizendo assim, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal. Né? Quando você pega ali no início do Evangelho de Mateus, você encontra ali, ó, quando ele diz que a virgem, né? Ó, eis que a virgem, no versículo de número 23,
quando é dito, né, que José teve então uma visão, um sonho, e o anjo disse assim: ó, não tema receber Maria como tua esposa, porque o que é gerado nela é gerado do Espírito. E aí depois, já imediatamente vem, olha, tudo isso para que você entenda, tudo isso ocorreu, versículo 23, para que se cumprir o que fora dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. Então, qual o objetivo? Mostrar que Jesus é o Messias, porque nele, em Jesus, cumpre-se o Antigo Testamento, porque era uma igreja que ainda estava muito atrelada ao Antigo Testamento, porque era uma igreja de judeus convertidos a Cristo. Então, para convencer aqueles judeus convertidos a Cristo, eu preciso trabalhar com as suas próprias demandas. Então, a comunidade perguntava: Mateus, onde é que está na Bíblia? Qual era a Bíblia da época? O Antigo Testamento. Onde é que está na Bíblia isso que tu está dizendo? Aí, ó, está aqui, ó. Opa, quase que aqui. Onde é que está na Bíblia? Está aqui na Bíblia. Então, em todo o Evangelho, você vai encontrar essa palavra cumprimento, né? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta tal. E aí ele traz toda a fundamentação bíblica. Outra coisa, né? Nele vive-se a plenitude da lei. Então, os judeus não cristãos ficavam atacando os judeus cristãos. Mas vocês não têm compromisso com o Antigo Testamento, porque esse Jesus de vocês, que vocês dizem que é o Messias, é o Jesus de Araque. E aí Mateus dizia: não, está aqui o fundamento bíblico. Não somente isso, eles acusavam Jesus de Jesus não ter cumprido a lei. O teu Jesus andava lá com publicanos. Chegou até nós a notícia que ele andava com publicano, com pecadores. Esse Jesus que vocês estão dizendo que é o Messias, ele andava com a gentalha da época. Aí o que ele vai fazer? Ele pega, isso só tem no Evangelho de Mateus. Aparece em Lucas, mas bem assim, ó, resumido, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Como é que Mateus responde? Mateus vai dizer assim, ó: vocês querem então? Vamos ver. Vou mostrar para vocês como Jesus era cumpridor da lei. Está aqui o que Jesus ensinava, esse Sermão do Monte. A lei diz isso, mas eu vos digo. E aí o Mateus está dizendo assim, ó: vocês estão acusando Jesus que Jesus não era cumpridor da lei. Jesus era mais radical que a lei de Moisés. Só que a lei apenas tratava o sintoma, a doença. Tanto que ele diz assim, né? Só vou pegar um exemplo, né? A lei diz que aquele que tem relação sexual ilícita com a mulher é adúltero. Jesus vai dizer que aquele que olha para uma mulher com intenção impura no seu coração já é um adúltero. Não precisa praticar. Tem indivíduo, Jesus está dizendo assim, ó: o adultério não é o cumprimento, né, o estágio final. O adúltero é aquele que vai alimentando no seu coração. O que Jesus está querendo dizer, entre outras palavras? Que as mazelas do ser humano, elas nascem no centro das emoções, da cognição humana, que é o que ele chama de coração. O coração é esse coraçãozinho que bomba sangue. O coração é o centro do intelecto, é o centro da razão humana. É aqui dentro que nascem então os pecados. Portanto, Jesus é mais radical do que a lei de Moisés. Por isso que você encontra isso, né? Volto a dizer, a lei diz isso: eu, porém, vos digo. E aí, eu acho que eu não sei se eu falei na primeira aula, mas não sei se eu falei, mas eu falo de novo. Muita gente pergunta assim: professor, o que eu preciso fazer para viver uma vida correta? Eu digo: meu filho, pode ler a Bíblia, mas eu sei que vai demorar muito para você ler toda a Bíblia. Então vamos fazer o seguinte: começa lendo Mateus capítulo 5, 6 e 7. Porque no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você encontra os elementos éticos que constituem a comunidade do reino de Deus. Viver isso é viver dentro da vontade de Deus. Se você conseguir viver Mateus 5, 6 e 7, nem li toda a Bíblia ainda, mas li Mateus 5, 6 e 7,
olha, você já tem uma bússola imprescindível para encaminhar a sua vida. Então, lê três capítulos de Mateus, você já vai ter assim uma boa orientação. E se você puder ler mais um capítulo, não é nem um capítulo, é metade de um capítulo, que é Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22 e 23, que fala a respeito dos frutos do Espírito. Meu irmão, se você ler os frutos do Espírito, conforme Paulo coloca, se você ler Mateus 5, 6 e 7, por isso que ninguém pode dizer assim, não, mas eu não sabia. Não, irmão, não sabe. É só ler 3 capítulos e já está de bom tamanho para você. Entendeu? Se você ler esses 3 capítulos, você não vai ficar, alimentando destruição de reputações no Facebook, nas redes sociais, né? Porque chega até você e você diz, vou compartilhar, para. Mas era mentira. Mateus 5, 7 tem 5, 6, 7 tem um antídoto para isso. Eu não vou acabar com a reputação de ninguém. Eu não vou odiar ninguém, porque agora a gente vive a cultura do ódio. Né? Tem que morrer. Tem que morrer mesmo. Não. Não é isso que Jesus diz lá em Mateus 5, 6 e 7. Você não pode desejar a morte do outro, você tem que desejar a vida do outro. Lá em Mateus 5, 6, 7, alguém perguntou, tá, Jesus, mas tá, resume aí para nós aí. O que é o cumprimento da lei? Não, tranquilo. 2 coisinhas básicas. 2 coisinhas. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cumpriu. Pronto. Você está entendendo como não é difícil? Não. Opa! Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Os camaradas também fazem cada pergunta para Jesus. Né? Mas quem é o meu próximo? Beleza, então eu vou contar para vocês uma palavra. Um certo sujeito que saiu de Jericó e estava indo para Jerusalém, caiu na mão dos salteadores. E ficou quase no estado de morto. Passou o sacerdote, desprezou. Passou o levita, desprezou. E aí veio um certo samaritano, odiado pelos judeus. Sabe aquele camarada que você odeia? É o samaritano. Sabe aquele partido que você tem ojeriza, que eles devem morrer tudo? É o samaritano. Sabe aquele grupo que você fala, meu Deus do céu, não devia ficar nenhum vivo? É o samaritano que veio passando. Aí, enquanto os outros legalistas, ritualistas passaram de largo, até porque a sua própria religião, olha só, um tipo de religião que impedia que ele se aproximasse, porque o indivíduo estava lá coberto de sangue, estava coberto de sangue, era impuro. Olha o que a religião faz, toda a religião é nociva. Então eu passo de largo. Aí vem um samaritano, né, que representa o grupo que você odeia, não estou dizendo que é o caso aqui, eu estou falando genericamente, o grupo que você odeia, e aí o samaritano vem e acolhe. O samaritano presta os primeiros socorros, coloca no cavalo, depois de ter prestado os primeiros socorros, leva para uma hospedaria, certifica-se de que aquele indivíduo vai ter todos os cuidados necessários. A hospedaria da época, na época não tinha hospitais, né? Como se fosse um hospital da época. Coloca numa hospedaria e diz assim, eu vou te pagar X, porque na minha compreensão ele vai precisar desse tempo para se recuperar. Mas faz o seguinte, se precisar de mais tempo, tranquilo, na volta eu passo, e aí vou conversar contigo para ver se realmente precisou de mais ou não. Mas se precisar de mais, fica tranquilo que eu pago na volta. Precisa dizer mais alguma coisa? Isso é o que está lá em Mateus 5, 6 e 7, irmãos. Está lá. É só ler Mateus capítulo 5, 6 e 7. Porque o que Mateus está dizendo? Mateus está respondendo, o seu Messias. O seu Messias virou as costas para a lei. Mateus vai dizer, não. Tanto é que lá tem um texto que diz assim, Jesus dizendo, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir a lei. O que Jesus está dizendo? Vocês são defensores da lei só de... eu não. Eu sou cumpridor da lei. Eu vou mostrar para vocês o que é a lei. A lei diz isso. Eu, porém, vos digo. Que o negócio é mais profundo, meu irmão. Você quer radicalidade? Então vem comigo. Porque
né? Está mostrando que nele vive-se a plenitude da lei. Jesus o Messias. Depois, um outro tema. Então, Jesus é o Messias e Jesus veio inaugurar o reino dos céus. Duas dinâmicas do reino dos céus para fechar. Tenho 2 minutos para terminar. 2 dimensões. Jesus fala de uma realidade do reino de Deus que ainda vai acontecer, que é o que se chama de plenitude do reino de Deus. Por exemplo, nesse momento, nós estamos aguardando a plenitude do reino dos céus. Correto ou não correto? O que seria a plenitude? Quando todos nós seremos plenamente nele. Ou seja, tudo será renovado, tudo será redimido. A natureza, tudo será redimido. É o que nós estamos aguardando, correto? No entanto, Mateus vai dizer que ainda que a plenitude ainda esteja para se realizar plenamente, nós já podemos viver a realidade presente do reino de Deus. Mateus vai dizer assim, claro, trazendo uma fala de Jesus dizendo: se eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já está entre vós. Então nós vivemos hoje, Mateus está dizendo que nós vivemos hoje, os teólogos chamam do já e do ainda não. O que é o já? O já é porque eu já estou inserido no reino de Deus como uma realidade presente. Tanto é que as pessoas são salvas, as pessoas se alegram na presença do Senhor, o Espírito Santo nos envolve, é porque o reino de Deus já é uma realidade presente. Nós já não somos mais propriedades do inimigo da nossa alma, nós já encontramos a liberdade em Cristo Jesus, maravilha, já não tem mais um fardo, é leveza do Espírito. Tudo isso é a realidade presente do reino. Mas eu ainda estou aguardando essa concretização plena do reino de Deus. Por isso, igreja do céu, por isso que a igreja, presta atenção, na Idade Média se entendia a igreja como o reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. A igreja, ela representa os interesses do reino de Deus nesse mundo. Por isso que, quando eu falo igreja, eu estou falando cada crente. Cada crente, para Mateus, é o representante do reino de Deus. Por isso que os valores do reino de Deus precisam fazer parte da sua vida. Todo mundo está odiando, eu estou amando. Todo mundo está atacando, eu estou acolhendo. Todo mundo está xingando, eu estou louvando. Todo mundo está agindo de forma antiética, eu ajo eticamente. Todo mundo está cortando caminho para subir nos altos postos, eu não faço isso. Nem que eu não consiga chegar lá, mas eu me manterei ético, me manterei firme na presença do Senhor. Porque se Jesus, aí a primeira epístola de Pedro vai dizer o seguinte, né? Que nós sofremos com Cristo, mas nós seremos glorificados com Cristo. Você não subiu na empresa, você está sofrendo, mas está sofrendo aqui, mas você será glorificado com Cristo. Por isso que a nossa realidade não é só essa realidade de um palmo do nosso nariz, assim, né? Essa aqui é a minha realidade. Não, irmãos. Nós estamos inseridos na dimensão do reino de Deus. E a gente precisa entender isso para que de fato nós sejamos uma igreja transformadora. Essa igreja precisa estar aqui nesse bairro como um oásis do reino de Deus, onde as pessoas correm para os braços do Senhor, porque nessa igreja se oferece os braços do Senhor. Amém, queridos? Já falei demais, né, pastor? Obrigado, gente. Deus te abençoe. 4 horas.